Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é uma alegria, um prazer estarmos juntos mais uma vez e podermos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos começar de uma maneira diferente, vamos começar direto com a leitura do texto bíblico que eu recomendei para os irmãos. Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 18. Eu vou ler hoje na versão da NTLH, né? Que é na linguagem de hoje, né? Bíblia na linguagem de hoje. Por que eu estou fazendo essa opção? Pela clareza do texto bíblico, para que fique mais compreensível para os irmãos esse texto bíblico, não sendo na leitura tradicional que a gente sempre faz aqui. Esse texto ele começa dizendo assim: eu penso, ou em outras traduções ele diz assim: eu estou convicto. Ou, noutra tradução, ele diz assim: eu tenho certeza que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém? Ele prossegue dizendo assim: o universo todo espera com muita impaciência ou com grande expectativa o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil ou vaidade, não pela própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, e o tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que, até agora, o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois, quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa compreensão desse texto de hoje aqui na nossa igreja. Pai, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu divino Espírito Santo. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez. Usa-me como servo teu. Essa é a minha sincera oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que é convicção, irmão? Já que o texto começa dizendo assim: eu penso, eu estou convicto, eu tenho certeza. O que é convicção? Você tem convicção de alguma coisa? Ou você tem convicções de alguma coisa? O que é convicção? Vou dar uma definição aqui para os irmãos. Convicção é a certeza firme e inabalável que uma pessoa tem em relação a alguma coisa, seja lá qual for a coisa. Eu estou convicto, por exemplo, de que o pastor Antônio é bonito, é lindo, é extraordinário. Eu acho que essa convicção não chega, não vai para muita gente, não. Mas assim, poderia ser, quem sabe, poderia ser, não é verdade? Convicção é acreditar profundamente em algo, seja uma ideia, um princípio, um valor, uma verdade, mas sem hesitações e sem dúvida nenhuma. Isso é você ser convicto, você ter convicção. Uma pessoa, portanto, que ela tem convicção, essa pessoa ela tem uma confiança sólida em suas crenças. Em suas crenças.
Se eu perguntar aqui, os irmãos acreditam mesmo que vão para o céu? Sim ou não? Sim. Tem gente que ficou ainda, ficou ainda no meio do caminho, assim, peraí, deixa eu pensar. Os irmãos têm certeza de que vão para o céu? Sim. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Não por conta de nós, mas por conta, lembra de domingo passado? Só a graça, só a fé, só a Escritura, só Jesus Cristo e só glória a Deus. São essas coisas que nos dão essa convicção de que realmente nós seremos, no fim dessa vida, recebidos no céu por Deus. Mas não porque, na verdade, nós sejamos bonzinhos ou qualquer coisa dessa natureza. Quem tem convicção nas suas crenças, defende a sua crença. Defende aquilo que acredita, com determinação, com força, com vigor, falando das suas profundas convicções que possuía. Paulo vai dizer aqui nesse texto que ele tem duas convicções claras, logo no início do texto. Percebeu aí? Ele não começa assim, dizendo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu penso que... Não é assim? Então ele vai apresentar duas convicções que ele tem muito sérias. Muito sérias. Primeira dessas convicções, é quando ele diz assim, eu estou convicto de que no tempo presente nós sofreremos. Entendeu? Não é assim que tem escrito aí? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, se ele diz assim, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, ele está dizendo que a nossa vida vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Isso é uma convicção dele. Sofreremos angústias, dores, tristezas, incompreensões, mal-entendidos, injustiças, desencontros emocionais. Sofreremos necessidades pessoais, traições, separações, partidas, despedidas. É ou não é? Isso causa sofrimento, sim ou não? Sim. Claro que causa sofrimento. Então, a convicção de Paulo de que na nossa vida nós iremos sofrer, ela é plenamente clara, nítida, como nós estamos colocando aqui para os irmãos. E não há como nós evitarmos esse sofrimento. Seremos enganados, decepcionaremos, enganaremos também. Mas o fato é que nós vamos sofrer e vamos fazer alguém sofrer também. Mas a segunda coisa que ele diz, a segunda convicção, é assim. Era de que os sofrimentos no tempo presente, de agora da nossa vida, não se poderia comparar com a glória que nós iremos receber no futuro. Amém? Essa também é uma convicção do apóstolo Paulo. Uma convicção sólida, nítida. Tudo bem, aqui nós sofreremos, mas esse sofrimento que a gente passa aqui, por mais difícil, complicado que seja, não se pode comparar com aquilo que nós receberemos na eternidade com o nosso Deus. Amém? Essa é a segunda convicção dele. Porém, aqui onde eu quero entrar com os irmãos, entre a dura realidade do sofrimento que nós estamos passando agora, e talvez você aqui esteja passando por algum profundo sofrimento. Entre esse sofrimento, essa dura realidade que nós estamos enfrentando agora, e a glória que nós experimentaremos lá no futuro, na eternidade mais especificamente, existe um espaço a ser preenchido entre o sofrimento atual
e a glória vindoura. E esse espaço a ser preenchido, ele se chama esperança. Ou, mais especificamente, aquilo que eu estou chamando de um caminho chamado esperança. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou está ficando muito complicado? Não, né? Entre o sofrimento atual e a glória futura, existe um caminho de esperança que nós precisamos percorrer, andar nele, caminhar nele. Eu poderia resumir isso na seguinte frase, e se você quiser, você pode anotar essa frase em algum lugar aí, até da sua Bíblia, que eu acho muito interessante. A frase é a seguinte: o que nos leva do sofrimento à glória é a esperança. Amém? Amém. O que me leva do sofrimento à glória é a esperança. Sem esperança você não é nada, meu irmão. Sem esperança você desiste no meio do caminho. Sem esperança o sofrimento lhe engole. Sem esperança você não acredita que tem futuro. Sem esperança você patina no meio do caminho e para. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, o que me leva do sofrimento à glória é a esperança. E não esqueça mais nunca disso. É ela que nos carrega em meio à dor, em meio a tristezas, em meio às dificuldades, problemas. Sem esperança, a gente tende a murchar e morrer. Entendeu? Sem esperança, a gente tende a murchar e a morrer. Viver sem esperança, portanto, é ser um morto vivo. Porque eu tenho convicção que você vai sofrer, que eu vou sofrer. Mas eu tenho também convicção que esse sofrimento não se comparará com essa glória. Mas entre uma coisa e outra, eu preciso ter esperança. Aleluia. Glória. Sem essa esperança, nós não vamos longe. Sem esperança, nós ficamos pelo meio do caminho. Sem esperança, essa é outra frase que talvez seja importante você anotar até. Sem esperança, não há como ultrapassar o sofrimento. Sacou? Se ligou? Se você não tem esperança, você não consegue sair dessa rodinha de sofrimento, de valorização do sofrimento, de enxergar só o sofrimento, de viver só o sofrimento e mais nada além disso. Sem esperança, não há como você alcançar o sonho. Não há como você alcançar a glória. A Bíblia diz que existem 3 virtudes que são as virtudes básicas, né? A fé, a esperança e o amor. Tudo bem que a gente sabe que o amor, segundo o próprio Paulo, é o maior destes. Legal. É o que fundamenta todas as nossas ações, como Moisés acabou de colocar aqui ainda há pouco. A fé, a gente sabe que também é super importante, porque é você jogar-se e acreditar que Deus vai fazer o que precisa fazer, o que deve fazer, e você confia nele. Mas, meu amado irmão, a esperança não está entre essas duas coisas de graça de forma nenhuma. Ela é tão importante quanto a fé e quanto o amor. Entendeu? Só que a gente fala pouquíssimo a respeito de esperança. Portanto, de qualquer maneira, a esperança é o caminho que me faz chegar às bênçãos de Deus. Sem esperança, eu não chego lá. Isso me leva, nesse instante, à primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos aqui, que é esta aqui. A esperança é um caminho invisível que nós precisamos percorrer.
A esperança é um caminho invisível que nós precisamos percorrer. O que é que diz o versículo 24 aí? Ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois, quem espera o que está vendo? Se eu já estou vendo ali a coisa, eu não posso esperar essa coisa, porque na verdade ela já existe, ela já está presente na minha frente ali, naquele instante. Então, eu não tenho que esperar mais nada se a coisa já está na minha frente. A esperança, ela só se caracteriza quando eu não tenho o que eu espero na minha frente. Eu não tenho ainda o que eu espero na minha frente. Por isso que eu estou colocando aqui exatamente assim, essa imagem bem apagada, né? Os irmãos talvez estejam se esforçando para tentar ver o que de nada é aquilo dali. É uma árvore, mas depois vocês vão ver exatamente o que é. Porque eu quero dizer para vocês que a esperança é um caminho invisível. Invisível. É intrigante, como eu disse, o fato de que aquilo que nos levará do sofrimento à glória é algo que nós não podemos tocar, é algo que nós não podemos ver, é algo que nós não podemos ouvir. A esperança a gente não toca, a gente não vê e a gente não ouve. Mas a gente sente esperança. Você sente esperança ou não? Eu estou desconfiado que a esperança dos irmãos está bem fraquinha. Estou desconfiado que os irmãos não pensam na esperança há um bom tempo. Há um bom tempo. Não exercitam a esperança há um bom tempo. A esperança não se vê, não se toca, não se ouve, mas a gente sente dentro de nós. Porque ela é uma esperança vívida. Ela é algo que é da relação sua com Deus e Deus com você. Aliás, é engraçado que todas as três virtudes que eu acabei de mencionar há pouco, a esperança, a fé e o amor, todos eles são invisíveis. Percebe? Não dá para a gente dizer, ir numa igreja e dizer assim, me dê 1 quilo de amor para eu gastar essa semana. Vou botar aqui, vou comer 1 quilo de amor e vou sair amando o povo por aí. Não dá. Fé também é a mesma coisa, não dá, você não está vendo nada, mas você acredita. E a esperança é a mesma coisa. Você não vê nada, mas você acredita, você sente que aquilo dali realmente está lhe fazendo bem e está lhe fazendo prosseguir. Porque quando eu digo que a esperança é um caminho, eu estou dizendo assim, é ela que faz você dar os passos necessários em direção à glória que está reservada para você. Agora, se você não caminhar pelo caminho da esperança, você não chega na glória. Você só fica no sofrimento. Ou na vida, mal ou menos daqui do meio. Isso quer dizer que a estrada que conduz do sofrimento ao sonho, o sonho plenamente realizado, essa glória, ela é feita de pedras invisíveis de esperança. Esse caminho é feito de pedras invisíveis de esperança. No final você vai ver como é que você coloca algumas pedras de esperança nesse caminho. Eu vou dizer para vocês. Enfim, lidar com aquilo que não é visível não é fácil. É fácil? Ao contrário, é muito difícil. Porque nós temos a mania de nos determos naquilo que é concreto, naquilo que a gente percebe, que a gente vê, que a gente segura. Isso nos dá certas convicções. Mas lidar com o invisível é difícil. É difícil acreditar naquilo que não se está vendo. Isso também quer dizer que este caminho, ele não existe em nenhum outro lugar. Presta bem atenção. Esse caminho da esperança, ele não existe em nenhum outro lugar
a não ser dentro de você, meu irmão. Não é um caminho externo. Se fosse externo, daria para a gente ver. Não é um caminho externo. Na verdade, esse caminho só tem duas localizações. Se nós fôssemos ligar o Waze espiritual, né? E dizer assim, me leve aonde está a esperança. Qual é o caminho, qual é a rota que esse ex espiritual ia fazer? Só tem duas localizações. A sua mente e o seu coração. Eu não disse que esse caminho invisível está dentro de você? Você só pode ter esperança dentro da sua cabeça, dentro da sua mente e dentro do seu coração, em mais lugar nenhum. Você está percebendo a importância da esperança? Essa esperança, ou ela existe aqui, ou ela existe aqui, ou ela não existe em canto nenhum. Nenhum. Quando se trata de ter esperança, o caminho de dentro construirá o caminho de fora. Sacou? Quando se trata de ter esperança, o caminho de dentro, que está na sua cabeça e no seu coração, se encarregará de construir o caminho de fora. É um caminho meio assim, tenebroso mesmo. Mas está lá o rapaz ali caminhando lá embaixo. Entendeu? Ou seja, primeiro a gente precisa construir o caminho dentro da gente, para depois a gente construir o caminho fora da gente. Você tem esperança de alcançar alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Sim. Qual é a tua grande esperança hoje? O que é que você espera hoje? Qual é o norte para o qual você está caminhando no caminho da esperança para alcançar o sonho? É por isso que o profeta Jeremias vai dizer aquela famosa frase, né, que todos nós conhecemos, né? Ele diz o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque a esperança só se constrói dentro, não fora da gente. O que a gente pode ter, na verdade, de esperança, ou parecido com a esperança do lado de fora, é otimismo. Mas o otimismo é bem diferente de esperança. Otimismo é quando todas as relações externas, as circunstâncias externas, os cenários externos, eles de certa forma contribuem em nosso favor. Esperança não. Esperança é quando, apesar de tudo aqui fora ser complicado, difícil, problemático, angustiante, sofredor, tristeza, perdas, o que for, não interessa. Mesmo que aqui fora esteja um tempo nublado, tenebroso, difícil, complicado, é dia de sol lá dentro. Glória a Deus. Aleluia. É dia de sol aqui dentro, porque aqui dentro está a esperança. Então não interessa o que eu estou vendo do lado de fora. O que interessa é o que eu sinto aqui dentro de mim. E eu sinto esperança. Esperança. Esperança e esperança. Por quê? Como o texto bíblico diz aí, a esperança que se vê não é esperança. Sacou? Que diz aí o versículo 24? Entendeu o que diz o versículo 24? Esperança que se vê não é esperança. É outra coisa, menos esperança. Segunda lição que nós queremos trazer para os irmãos, reflexão de hoje, é essa daqui. O caminho da esperança, ele é pavimentado na paciência. Agora ficou pior.
além de ser invisível, ele é pavimentado na paciência. Não é isso que diz o texto? Veja o versículo 25 aí. Ele diz exatamente isso. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então, esperamos com o quê? Com paciência. Eu sei que os irmãos aqui são muito pacientes, né? Todo mundo aqui é muito paciente, né, Júnior? Muito tranquilo. Ninguém, na verdade, assim, é estressado, apressado. Ninguém aqui, né? Vocês estão olhando para Deus dizendo assim, ó Senhor, manda a tua bênção quando tu quiseres. Eu estou aqui aguardando. Não importa se o irmão ali já foi abençoado. Não importa, era a vez dele. Eu pacientemente estou aqui esperando a minha vez, né? De alcançar a glória, de alcançar o sonho, de alcançar a realidade. Eu sei que nessa igreja todo mundo é assim. Beleza? Estão comigo aí? Então, olha a paciência que a gente está exercendo, né? Olha a paciência que a gente está exercendo com esse lugar. E não há como não ser assim, minha gente. Não há como não ser assim. Todo caminho, ele pressupõe distância e tempo, é ou não é? Quando você vai caminhar para algum lugar, você está fazendo uma relação entre distância e tempo de quilômetros percorridos que você vai fazer. Então, tanto na física quanto na vida, essas são duas grandezas que precisam ser consideradas. Tempo e distância. Distância e tempo. Como o caminho da esperança, ele começa no sofrimento, e vai até a glória do futuro. Essa distância, ela nunca será pequena. Eita! Não é verdade? As horas que a gente passa de sofrimento não parecem se multiplicarem. As horas que a gente sofre não parece que nunca acaba. As horas de sofrimento não parecem ser eternas. Então, esse caminho ele nunca vai ser curto. Não vai ser curto. Ele vai ser um caminho difícil, complicado, alongado pela dor. Entendeu? O sofrimento sempre ele é espichado, alongado, estirado elasticamente pela dor que nós sofremos. Mas lembre-se de uma coisa, Paulo disse assim, não é para comparar com o quê? Com a glória que nós vamos receber no futuro. Glória. Parece não acabar mais nunca seu sofrimento, meu amado irmão, minha irmã querida. Eu sei que não, parece que nunca vai acabar. E eu lembro da rainha e do rei, andando de hospital em hospital, aquela confusão difícil, fica internado, não fica internado, vai não sei o quê, faz cirurgia, não faz cirurgia, volta. Plena pandemia, essa agonia. Naquelas horas, parecia que ia acabar? Não parecia que ia acabar. Não parecia que ia acabar de jeito nenhum. Mas, entenda bem uma coisa, apesar dessa distância não ser pequena, de ser alongada pela dor, o caminho da esperança, ele é pavimentado na paciência. Amém. Glória. Só um deu glória? Glória a Deus. Cadê a paciência, meus irmãos? Vamos começar. O pavimento, o piso, o chão, o cimento que pavimenta esse caminho é a paciência. E nós precisamos entender isso. A esperança ela está dentro do coração, por isso ela exige de nós paciência.
Aguarde, meu irmão, com paciência. Você está já quase que subindo pelas paredes? Você está quase já dizendo assim, vou chutar o pau da barraca? Paciência. 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 Nenhuma planta nasce da noite para o dia, nasce? E mesmo as que nascem da noite para o dia, elas se extinguem com muita brevidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Morrem rápido, porque nasceram rápido demais. Não tem muita consistência. Se nós esperamos o que não vemos, nós esperamos com os olhos do coração. Nós olhamos com a nossa paciência e o aguardamos. Paciência, meu amado. No caminho da esperança, não, presta bem atenção. No caminho da esperança, não se anda lado a lado com a pressa. É verdade. No caminho da esperança, nós não andamos acompanhado pela pressa. Porque a pressa vai nos fazer tropeçar e cair. E quando ela nos leva para o chão, é difícil da gente levantar. É difícil da gente, na verdade, dizer assim, vou prosseguir. Porque a gente já caiu. Quando você está no chão, é muito mais difícil, muito mais complicado você se levantar. Então, paciência. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para os irmãos aqui. Vê bem, de vez em quando algumas pessoas perguntam: para que alimentar falsas esperanças? Para que alimentar falsas esperanças? E a resposta é muito simples, muito simples. É porque ela é a única coisa que vai nos levar do sofrimento à glória de Deus. Única. Se é uma esperança falsa, não vai levar a lugar nenhum. Mas se é uma esperança verdadeira, ela é a única coisa que vai levar do sofrimento à glória de Deus. Se alcançamos a glória, nós alcançamos a alegria, nós alcançamos felicidade através da esperança, que alimentada, essa esperança alimentada, ela não vai nos deixar morrer de inanição. Quanto mais nós, na verdade, alimentarmos a nossa esperança, mais vigor e mais força nós teremos com certeza absoluta. Há duas coisas que nós não podemos perder na vida, de forma alguma. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a paciência. Não. Se eu perco a paciência, eu não encontro a esperança. Entendeu? Se eu perco a paciência, eu não encontro a esperança. E se eu perco a esperança, eu não encontro a felicidade. Eu fico pelo meio do caminho. Eu fico numa situação em que eu não vou chegar lá de jeito nenhum. Talvez tenhamos aqui nesse auditório hoje pela manhã, talvez pessoas que chegaram aqui secas de esperança, desarticuladas, frágeis, sem esperança. Todavia, nós queremos que você saia daqui hoje grávido de esperança. Glória a Jesus. Amém. Não é isso que diz o texto? O texto diz exatamente isso. Ele diz isso, olha, engravide da esperança. Porque lá na frente você vai dar à luz
a luz que Deus quer para a sua vida, para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Existem duas fontes de esperança que nós queremos utilizar para nós fecharmos hoje essa nossa reflexão. A primeira é essa daí. Porque falar de esperança e não dizer onde é que você vai encontrar a esperança fica complicado, né? O texto bíblico de Romanos, e Romanos podem ser até entendido como sendo a carta da esperança. Ela fala demais da esperança. Pouco mais à frente do capítulo que nós lemos, capítulo 8, 18, pouco mais à frente, no capítulo 15, verso 4, a gente lê assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos o quê? Esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Amém? Você quer uma fonte de esperança? Só a Escritura. Só a Escritura. Só a Escritura. E eu acho que eu usei essa Bíblia hoje justamente pelo título que ela tem. The Way, o caminho. O caminho. O caminho para você ter uma boa fonte de esperança que vai lhe alimentar é você ler a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, não tem como você ter esperança, minha gente. Não tem como. A gente vai ficar ruminando os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias. A gente vai ficar mais focado no sofrimento do que na glória futura. É através da Escritura que nós vamos beber na fonte da esperança. Segunda fonte, está aí mesmo, em Romanos, capítulo 15, versículo 13, onde a gente lê assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! A segunda fonte de esperança para mim e para você é você se abrir ao Espírito Santo. É você deixar que o poder do Espírito Santo lhe invada, lhe preencha, lhe entre. E aí sim, você vai se encher de esperança pela Escritura e pelo poder do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.